Livro dos Salmos, Salmo 105, apenas o versículo 1. O texto sagrado diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Sentados, irmãos. Um salmo que vai tratar sobre as obras do Senhor a favor do povo de Israel e proclamando, com grandes feitos tão maravilhosos que o Senhor operou em favor do povo de Israel, seu povo. Eu não quero, portanto, aqui expor toda a passagem, nem tampouco quero tratar do contexto geral, mas eu quero apenas pensar com vocês no versículo 1, que é o que nós lemos. Pensar em algumas coisas para que possamos aplicar a nossas vidas neste culto de oração. O texto começa dizendo: rendei graças ao Senhor. Render no dicionário traz a ideia, a palavra render, traz a ideia de alguém que precisa, de um soldado que está armado e ele precisa agora soltar aquela arma que ele traz consigo e se submeter à autoridade de alguém, se submeter a uma força externa que não vem dele, mas uma força superior, neste caso de uma autoridade. Render vem desse conceito, só que o texto diz: rendei graças. A ideia de graças aqui é mais ou menos a ideia que nós praticamos todos os anos na quarta quinta-feira do mês de novembro, que é justamente o culto que nós fazemos de ação de graças. É o Dia Nacional da Ação de Graças, onde a igreja se reúne para glorificar o Senhor por todos os feitos, maravilhas e cuidados que o Senhor operou ao longo do ano. Quando nós nos reunimos, por exemplo, num culto de ação de graças, o nosso objetivo é o quê? Louvar, agradecer, bendizer o Senhor pelos benefícios, pelas bênçãos, por tudo aquilo que Ele fez para conosco. E o texto diz: rendei graças ao Senhor. Observe que a ordem expressa, e o interessante que o render aqui, a palavra no hebraico, ela dá a ideia de uma ordem, não é um pedido, não é um conselho, mas é uma ordem. Rendei graças ao Senhor. A ideia é que aquele que faz parte do povo de Deus, ele tem o dever, ele tem a obrigação de glorificar, de exaltar, de agradecer, de bendizer ao nome do Senhor. E o render graças em especial é agradecer ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito. Meu irmão, minha irmã, talvez as suas lutas, as suas dificuldades são grandes, talvez os problemas que você tem enfrentado são problemas terríveis, que se avolumam, que te traz medo, que traz desânimo para a sua vida. Mas eu quero te aconselhar nesta noite, neste culto de oração, que você possa render graças ao Senhor, que você possa louvar ao Senhor, que você possa abrir a sua boca para glorificar, para exaltar esse poderoso Deus. Por quê? Porque o Senhor tem feito maravilhas, porque o Senhor tem feito milagres, porque o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes, quando nós falamos sobre milagres, às vezes as pessoas acham que nós estamos falando de grandes curas, de grandes feitos, grandes livramentos. Não é disso que eu estou pensando aqui e querendo tratar com você. Quando eu falo em milagres, o maior milagre que eu vejo é a salvação. Depois da salvação, o cuidado amoroso e bondoso que Deus tem tido para conosco. Meus irmãos e irmãs, hoje poderíamos estar enfermos. Hoje poderíamos, meus irmãos, estar longe de Deus, poderíamos estar perdidos neste mundo, poderíamos estar longe do Senhor, poderíamos até mesmo estar mortos, tanto em delitos e pecados,
quanto literalmente, certo, morto para essa vida, já com o corpo enterrado no cemitério. Quantos livramentos, quantas coisas que Deus tem feito para conosco, coisas tais que às vezes para nós são coisas pequeninas. Por exemplo, você se deslocou da sua casa até esta igreja. Para você pode parecer mais um dia, mais um culto, mas você talvez não enxergou ou não percebe quão poderosa é a mão de Deus sobre você ao longo deste caminho. Deus te livrou de violência, Deus te livrou de você poder se acidentar, Deus te livrou de algum mal, Deus sustentou a saúde, a força, para que você pudesse estar aqui. É porque, como são coisas, são benefícios diários, nós esquecemos de render graças ao Senhor. Quantos de nós, por exemplo, não oramos para agradecer ao Senhor pelo prato de comida que nós temos? Quantos de nós, por exemplo, quando nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos ou comemos qualquer coisa, nós nos esquecemos de render graças ao Senhor pelo benefício daquele alimento, porque há muitos irmãos, não estou falando de gente ímpia não, mas eu estou pensando aqui de crente, que talvez nesse dia não teve o que comer, por causa do desemprego, os irmãos no exterior, por causa da perseguição, mas Deus te deu a bênção de você ter o teu almoço. Talvez não foi aquele almoço que você gostaria, mas você teve. Às vezes a providência de Deus, e você ter a condição de poder comprar um remédio, ter a condição de poder pagar a tua conta de água, tua conta de luz, para ninguém estar na tua porta querendo cortar. Às vezes nós não exaltamos, nós não rendemos graças a Deus por essas coisas, porque para nós são coisas pequeninas, mas nós não enxergamos o grande agir de Deus para conosco. Nós temos que glorificar a Deus, render graças por todos os benefícios, e também render graças pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, pelos grandes feitos extraordinários do Senhor. Render graças ao Senhor. Aqui eu quero dar mais uma pausa e destacar que é ao Senhor, e a palavra ao Senhor aí está em letras maiúsculas, justamente o nome de Deus, né, Yahvé. Ou seja, nós temos que render graças apenas ao único Deus Todo-Poderoso. Você não precisa render graça ao homem da oração poderosa. Você não precisa render graças àquele, olha, mas porque o pastor orou por mim, e quando eu recebi aquela oração, na mesma hora eu fui curado. Aí eu vou agradecer ao pastor pela oração. Não, você tem que agradecer ao Senhor. O pastor apenas talvez foi um instrumento de Deus, que Deus poderia também ter usado outra pessoa. Você tem que ser agradecido ao Senhor. A glória, irmãos, é apenas ao Senhor. A Escritura é bem clara. O Senhor disse que não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. Ele é o que é digno, Ele é o que reina, Ele é aquele que merece todo louvor, toda a glória. Então nós temos que abrir nossa boca e exaltar, glorificar apenas a Deus, apenas a Jesus, apenas ao Espírito Santo. Nós devemos adorar apenas essa Trindade Santa, a esse Deus poderoso. Nós não devemos adorar a homens ou a instituições. Nós não devemos adorar a placa da igreja. Não, porque a igreja a qual eu faço parte, porque o grupo do qual eu faço parte, porque isso, não, olha, eu sou muito feliz por esse grupo, por isso. Irmão, minha irmã, a glória tem que ser para Deus. A glória não pode ser de um grupo religioso. Quando você vê um crente que fala mais da igreja dele do que de Jesus, é porque ele tem dado a adoração não a Jesus, mas a placa a qual ele congrega. A placa da igreja dele é mais importante do que Jesus. A glória tem que ser para Deus e Deus somente. Só que quem rende graça, quem entende isso, também entende a segunda coisa. A pessoa que consegue entender que deve adorar a Deus por todos os benefícios, até mesmo pelas provas, até mesmo pelas lutas, porque ele sabe que Deus vai sustentar, ele sabe que Deus tem lições para dar a ele, ele sabe que o Senhor vai zelar por ele, vai cuidar dele. Esse alguém que entende que deve louvar a Deus, agradecer, esse alguém também entende que pode, que deve invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque esse alguém entende que Deus cuida dele. E se ele tem um Deus que cuida de
até dos mínimos detalhes, porque o nosso Deus é um Deus que cuida até dos pequeninos detalhes. Coloque isso na sua cabeça. Está vendo? Às vezes você saiu para resolver um problema de banco, um problema no posto de saúde, e às vezes Deus colocou uma pessoa, talvez Deus fez algo para que você pudesse ser atendido mais rápido, ou algo do tipo. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Às vezes você chegou apressado, aí você foi lá, recebeu o seu Bolsa Família, sacar um dinheiro no banco, e de repente, quando você passou lá o seu cartão, você conseguiu sacar seu dinheiro, e daqui a pouco, quando a segunda pessoa, a próxima pessoa da fila que estava atrás de você, vai lá no caixa, o caixa já não está funcionando mais, o caixa já está sem dinheiro ou algo do tipo, o cartão ficou preso, e o Senhor não permitiu que ficasse o seu. Aí eu vou dizer, mas Deus está cuidando até de um detalhezinho tão pequeno. Deus, nosso Deus, Ele cuida até dos pequenos detalhes. Às vezes, meus irmãos, a gente está se preparando para ir a tal lugar e acontece que nos atrasarmos. Imprevisto acontece, né? Rapaz, eu quis sair mais cedo e aconteceu esse imprevisto. Talvez você não percebeu, mas foi Deus que não quis que você saísse daquele horário, naquele lugar. Talvez para te dar um livramento, talvez para te livrar. Quantas vezes a gente escuta, né? Testemunho de servos do Senhor, que iam numa viagem de avião, que iam numa viagem de ônibus, e em cima da hora aconteceu um imprevisto, o táxi não chegou, o carro quebrou no caminho, e depois ouviu a notícia, olha, o avião teve problema, o ônibus bateu, e aquele irmão, aquela irmã foi livre. Deus cuida até desses pequenos detalhes. E quem entende isso, portanto, pode invocar o nome do Senhor. Porque se Deus cuida de pequenos detalhes, eu pergunto aos irmãos, Deus não cuidará de detalhes mais sérios da nossa vida? Deus não vai cuidar de você quando você estiver em cima de uma cama, enfermo? Deus não vai ouvir sua oração quando você estiver no desemprego, num aperto financeiro, num problema espiritual? Deus vai te ouvir. Invoque o nome do Senhor. Só que aquele que rende graças, aquele que invoca o nome do Senhor, ele também se torna um pregador do Evangelho. O texto continua dizendo, fazer conhecidos. Conhecidos o quê? Entre os povos os seus feitos. Aquele que vive adorando a Deus, em espírito e em verdade. Aquele que invoca o nome do Senhor, que busca o Senhor em oração, na palavra, e que sabe que invocando esse Deus responde, esse Deus opera, Ele faz milagres, Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele restaura vidas, Ele faz milagres. Essa pessoa agora, ela não tem como ficar calada, ela precisa compartilhar, ela precisa falar, ela precisa tornar conhecido o Deus que a conheceu primeiro. Ela precisa tornar conhecida os feitos deste Deus. Aí essa pessoa agora ela sai falando, olha, antes a minha vida era assim, mas o Senhor me salvou. Eu vivia nessa condição, mas o Senhor me deu nova vida, o Senhor transformou-me, o Senhor fez algo novo, o Senhor me deu uma nova vida. Meus irmãos, que essa seja a realidade para você e para mim. Primeiro, que possamos ter uma vida de louvor e adoração a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Até no momento das provas, até no momento da tempestade, porque sem Deus o barco poderia afundar, mas Ele estando conosco, Ele vai nos ajudar a atravessar até o outro lado. Segundo, nós devemos também entender que, rendendo graças, nós podemos invocar o nome dEle. E aquele que invoca o Senhor, aquele que busca o Senhor com sinceridade, eu pergunto aos irmãos, Deus responde? Responde. Terceiro, se você rende graças e você invoca o Senhor e Deus tem operado maravilhas, você precisa
pregar o Evangelho. Você não pode ficar calado. Você precisa anunciar os grandes feitos do Senhor na sua vida. Para quê? Para que os povos conheçam o único e verdadeiro Deus, porque não há outro Deus além do nosso Deus. Que possamos então, entendendo isso, neste culto de oração, buscarmos ao Senhor, buscarmos a sua face e nos apresentarmos. Hoje possamos adorá-lo, possamos invocá-lo e pedir que Ele nos ajude a fazer conhecidos os seus feitos, principalmente o maior de todos os feitos, que foi ter enviado Jesus para nos salvar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos buscar o nosso Deus neste culto de oração. Deus muito santo.